Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuar o nome do Senhor Jesus. E eu gostaria que nesse momento, você aí na sua casa, reunisse a sua família para que nós possamos orar ao Senhor, colocar-nos na presença de Deus e pedir que o Espírito Santo fale em nossos corações. Amém? Vamos orar então em família? Oremos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos, Senhor, este culto e pedimos, Senhor, ao Espírito Santo que entre, meu Deus, na nossa vida, na nossa casa, Senhor, e tome conta, Senhor, da nossa família, da nossa vida e dos nossos pensamentos neste momento. Nós estamos cultuando a Deus neste culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. E nós te pedimos, Pai, que nesta noite o Senhor receba as nossas orações, receba os nossos louvores, receba, Senhor, a nossa vida e a nossa família. Pai, nós te pedimos que no nome de Jesus, a nossa mente, o nosso coração esteja cativo ao Senhor. E que nada, Senhor, possa tirar a nossa paz, que nada possa tirar a nossa atenção, e que nós possamos, nesse momento, cultuar aquele que vive e reina para sempre. Assim nós oramos e iniciamos esse culto no nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, e nós vamos iniciar o culto louvando a Deus. Amém? E eu passo agora a palavra ao Ministério de Louvor, e você aí na sua casa, cante louvores a Deus, entregue a sua devoção ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, irmãos. É uma alegria podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Convidamos a você que está aí agora em seu lar, que você esteja agora neste momento junto conosco, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Amém? Então vamos lá. Engrandecemos, Deus. Estar em tua casa é um privilégio, poder levantar minhas mãos em unidade com os meus irmãos, te adorar em forma de gratidão. Não vale mais um dia em tua casa do que 1000 em outros lugares. Meu prazer é te servir, meu prazer é te adorar, porque a minha voz pro mundo inteiro escutar. Eu te amo, Deus, eu te amo, Pai, eu quero sempre te adorar. Meu prazer é te servir, meu prazer é te adorar, porque a minha voz pro mundo inteiro escutar. Eu te amo, Deus, eu te amo, Pai, eu quero sempre te adorar. Estar em tua casa é um privilégio, poder levantar minhas mãos em unidade com os meus irmãos, te adorar em forma de gratidão. Não vale mais um dia em tua casa do que 1000 em outros lugares. Meu prazer é te servir, meu prazer é te adorar, vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar. Eu te amo, Deus, eu te amo, Pai, eu quero sempre te adorar. Meu prazer é te servir, meu prazer é te adorar, vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar. Eu te amo, Deus, eu te amo, Pai,
quero sempre te adorar. Meu prazer é te servir, meu prazer é te adorar. Vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar. Eu te amo, Deus, eu te amo, Pai. Eu quero sempre te adorar. Meu prazer é te servir, meu prazer é te adorar. Vou erguer a minha voz pro mundo inteiro escutar. Eu te amo, Deus, eu te amo, Pai. Eu quero sempre te adorar. Te adorar. Te adorar. Aleluias, quão grande é o nosso Deus, um Deus infinito, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode realizar sonhos, um Deus que pode trazer cura para nossas vidas. Mas nós precisamos acreditar neste Deus, precisamos confiar que tudo Ele pode, tudo para Ele é possível. Ele só não faz aquilo que ainda não é o tempo, aquilo que Ele precisa mais ainda, um tempo, esperar para que algo seja trabalhado em nossa vida, em nosso coração. Este tempo só Ele sabe, só Ele conhece. Então louvemos a este Deus e esperemos nele. Tudo, em tudo, dai graças a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós, amém? Então vamos adorar o Senhor? Aleluias. Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz.
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor está presente aqui, o Senhor está presente com você, o Senhor está presente em todo o tempo. Confiemos, porque Ele é o Senhor que pode todas as coisas e é presente em todos os lugares. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, então vamos à palavra do Senhor. Amém? Nesse momento, eu peço que você pegue a sua Bíblia e abra ela em Mateus, capítulo de número 21, versículo 18. Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 21, versículo 18 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram. Os discípulos exclamaram: como foi possível essa figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenaste a esse monte: ergue-te daqui e lança-te no mar. E assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Amém? Meus queridos, na quarta-feira, nós começamos a refletir em cima desse texto. Na quarta-feira nós falamos sobre a primeira parte em que Jesus ele chega em Jerusalém, e ele entra em Jerusalém e vai ao templo para a oração. E a Bíblia diz que chegando Jesus ao templo, ele encontrou ali cambistas e vendedores, pessoas que estavam transformando o templo do Senhor em um comércio. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele derrubou aquelas mesas, expulsou aqueles vendedores do templo e purificou o templo do Senhor. Glória a Deus. Aí a Bíblia complementa que após isso, quando Jesus estava retornando para Betânia, retornando para outra cidade, ele encontrou esta figueira e procurou um fruto na figueira e não encontrou. Não encontrando esse fruto, Jesus lançou palavras duras. Ele amaldiçoou aquela figueira e a Bíblia diz que ela secou. A figueira secou. Então, nós vamos refletir hoje em cima dessa passagem bíblica. O porquê, qual o simbolizado dessa parábola, desse texto da Bíblia em que diz que Jesus ele proferiu palavras tão duras àquela figueira. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Bom, o próprio texto já diz que o Senhor estava procurando frutos. Em Mateus, essa passagem bíblica diz que Jesus estava saindo. Lá em Marcos, fala ao contrário, que ele estava entrando em Jerusalém. Mas entrando ou saindo, esta figueira estava fora de Jerusalém e Jesus foi procurar fruto nessa figueira. Então, no olhar de Mateus, ele estava saindo. No olhar de Marcos, ele estava entrando em Jerusalém. Mas o propósito central é analisarmos o porquê que Jesus falou dessa forma com a figueira. Amém? Então vamos começar a reflexão pedindo ao Espírito Santo que nos ajude. Glória a Deus. Por quê? Muitas vezes na Bíblia, o Senhor ele compara o povo de Deus a árvores. O Salmo 1 já diz que bem-aventurado é aquele que obedece ao Senhor, aquele que não se assenta
à roda dos zombadores, nem nos escarnecedores, mas antes que ele tenha o prazer na lei do Senhor. E lá no final do Salmo diz que esses justos, né, bem-aventurados, eles serão como árvores plantadas à beira do ribeiro, que são alimentadas e no tempo certo eles produzem frutos. Então, assim como o Senhor ele compara o justo, aquela árvore plantada à beira do ribeiro, no Salmo de número 1, aqui o Senhor Jesus também está comparando essa figueira ao povo de Deus. Amém? Então, assim, Salmo 1 o Senhor compara, e aqui em Jesus, em especial, ele faz a comparação à figueira, não só nesse texto bíblico. Né? Se nós formos ler também lá em Lucas, no capítulo de número 13, o Senhor ele tem uma outra parábola comparando o povo de Deus também a uma outra figueira, uma figueira estéril, a uma figueira que não produz fruto. E por que isso? Porque Jesus está falando essas parábolas, né? Porque ele está falando sobre figueiras. Em primeiro lugar, nós temos que entender que até hoje, né, a figueira, o fruto, né, o figo, ele não é qualquer fruta, né? Aqui em nossa região nós temos uma variedade grande de frutas, mas dificilmente você vai encontrar um pé de figo, né? É muito difícil. E até muitas vezes no supermercado, quando nós vamos comprar, né, um figo em calda, por exemplo, ele é caro, né? O pêssego também é caro, então são frutas diferentes, especiais, né? O figo, ele é uma fruta diferente. Então Jesus ele já está levando aqui nós a entendermos que o povo de Deus, comparado aqui à figueira, é um povo diferente, tem que dar um fruto diferente, é um fruto especial, e nós vamos entender o porquê disso, tá? Como eu disse antes, em Lucas capítulo 13, versículo 6, Jesus ele conta uma outra parábola de um certo trabalhador que ele plantou, né, uma figueira, ele cultivou, cuidou dessa figueira, e no final das contas a figueira, por 3 anos, esse agricultor ele foi procurar frutos e não encontrou. Aí no ano seguinte ele decidiu cortá-la. E a palavra do Senhor diz que o agricultor falou: não, chega de esperar por frutos dessa figueira. Agora chegou o momento de cortar. E a Bíblia diz que aquele cuidador, aquela pessoa que estava cuidando e adubando aquela figueira, pediu mais um tempo, pediu mais um ano, para que ele pudesse realmente comprovar que aquela figueira era estéril. Então ali em Lucas capítulo 13, versículo 6 em diante, a Bíblia faz uma comparação de uma figueira que está sendo cuidada pelo agricultor. Nessa passagem aqui, Mateus capítulo 21, e também Marcos, no capítulo de número 11, versículo 13 em diante, o Senhor está falando de uma figueira que está fora de Israel. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, a figueira que está dentro, que o agricultor está cuidando, é a casa de Israel, lá em Lucas, no capítulo 13. A figueira que está fora somos nós, a igreja, os gentios, o povo de Deus que o Senhor chamou para essa obra, para esse tempo de graça. Porém, uma coisa nós temos que entender. Tanto na figueira de Lucas 13, como na figueira de Mateus 21 e Marcos 11, as duas figueiras não estavam dando frutos. E o Senhor, o agricultor, estava muito decepcionado com aquela situação, de estar cuidando, de estar adubando, cuidando daquela figueira e ela não produzir frutos. Então, desde já o Senhor começa a falar em nosso coração. Por quê?
ninguém cultiva uma árvore apenas por cultivar, né? Quem aí compra uma terra, um sítio, ou muitas vezes planta uma árvore na sua casa, normalmente nós plantamos árvores frutíferas, né? Um pé de manga, um pé de caju, um pé de acerola, né? Então são árvores que normalmente nós vamos também receber dela um retorno. Por todo aquele cuidado, por toda aquela dedicação, nós vamos poder colher frutos dessas árvores. Então, normalmente aquelas árvores que nós plantamos e que elas não vingam, né, que não dão fruto, que secam ou que não produzem de forma nenhuma, normalmente nós arrancamos, cortamos e plantamos outra no lugar, tá? Então, assim, a palavra de Deus aqui mostra claramente que Jesus estava procurando frutos naquela figueira. E a figueira hoje representa a mim e a você, a nossa vida. Então nós temos que começar desde já a refletir quais são os frutos que Jesus procuraria em nós. Por quê, meus irmãos? Não adianta viver só de palavras. Mateus capítulo 7, versículo de número 21, a palavra de Deus diz que o Senhor falou que naquele dia, muitos chegarão para ele e dirão: Senhor, Senhor, não foi em seu nome que nós expulsamos demônios? Não foi em seu nome que nós efetuamos cura? Senhor, não foi em seu nome que nós fizemos isso, fizemos aquilo? Ou seja, nós usávamos o seu nome. E o Senhor vai dizer para eles: afaste daqui, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Ou seja, eram pessoas que viviam apenas de palavras vãs, apenas de filosofia. A palavra de Deus estava na boca, mas não estava no coração. E Deus espera que a palavra do Senhor esteja gravada em nosso coração. Palavras apenas em nossa boca, elas apenas embelezam o que a gente fala. Assim como folhas em uma árvore. Quando Jesus chegou naquela figueira, ele só encontrou folhas. Assim como folhas em uma árvore sem fruto, são palavras em nossa boca e que não vêm para o nosso coração. São palavras em nossa boca que não, elas têm uma prática, uma vivência real em nossa vida. Então, palavras, elas apenas embelezam. A prática da palavra é que traz o fruto desejado ao Senhor. A Bíblia diz, Lucas, capítulo 3, versículo 9, né? Se você abrir sua Bíblia aí um pouquinho, vai lá em Lucas, no capítulo 3, um pouquinho para frente. No versículo 9 em diante, o Senhor fala justamente sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der um bom fruto será cortada e jogada no fogo. João capítulo 15, versículo 1, a palavra do Senhor diz que o Senhor é o agricultor, o Senhor é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. E todo ramo que está nele e não produz fruto será cortado e lançado no fogo. Por quê? Porque ele está apenas tomando um espaço. Ele está apenas se alimentando daquela árvore, daquela seiva, e não está produzindo nenhum fruto. Então o agricultor ele tem que podar a planta para que os galhos secos, aqueles galhos que estão apenas sugando energia, eles sejam tirados, jogados no fogo, usados como lenha, e a árvore, a videira, ela alimente os ramos que estão dando fruto. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: pelo seu fruto eu vos conhecereis.
Então, queridos, é necessário que nós possamos fazer uma reflexão hoje na nossa vida. Qual é o fruto que Jesus espera de nós? Qual é o fruto que Jesus espera da nossa vida? Qual é o fruto que Jesus esperava encontrar naquela figueira, quando ele estava saindo de Jerusalém? Ele tinha acabado de purificar o templo, ele tinha acabado de verificar que o povo judeu era um povo que estava com o coração afastado de Deus, que estava vivendo apenas na religiosidade, que não produzia fruto. E ele estava ensinando isso para os seus discípulos, quando ele foi procurar um fruto naquela figueira. Qual é o fruto que Jesus espera de nós? Aqui em Lucas capítulo 3, versículo 8, ele já fala, versículo 8. Lucas capítulo 3, versículo 8. Produzi então frutos que demonstrem arrependimento. O primeiro fruto que o Senhor espera de nós, como igreja, é que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. E quais são esses frutos dignos de arrependimento? Arrependimento, ora, é deixar de fazer tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que ofende ao Senhor. Arrependimento é sentir dor profunda pelo erro, pelo engano, pela ignorância em que nós vivíamos e passar a viver uma vida voltada a Deus. Arrependimento é entender que nós não éramos dignos do Senhor, mas por causa do amor de Deus, por causa da cruz lá do Calvário, por causa do sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você, nós temos vida e temos que nos arrepender e mostrar frutos que demonstrem isso. Ou seja, aquele que pecava, não peque mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que traía, seja fiel agora. Aquele que enganava, agora fale a verdade. Aquele que mentia, agora seja leal, seja fiel. Isso é fruto de arrependimento. Então Jesus, ele esperava encontrar fruto, e fruto dignos de arrependimento. O segundo fruto que Jesus esperava encontrar, e ele espera encontrar em nós, como árvores do Senhor, figueira santa do Senhor, está em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito. Se nós nos arrependemos das coisas más que nós fizemos, se nós nos arrependemos da velha criatura, da vida que nós vivíamos, então o Senhor espera que nós agora possamos demonstrar que temos o fruto do Espírito, a paz, a alegria, a paciência, a temperança, a longanimidade, como diz o Senhor, que é a paciência, é a paz interior, é a verdade no Espírito Santo. A partir de agora, deixamos as coisas velhas e passamos a viver como servos de Deus. Aquele que está em Cristo, diz a palavra de Deus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos agora que demonstrar fruto digno de arrependimento. Nós temos agora que demonstrar que nós temos em nós o fruto do Espírito. E o terceiro fruto que o Senhor espera encontrar na sua igreja, fruto do Evangelho, fruto da fé, fruto de quem realmente tem um coração grato a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele falando à igreja de Corinto, explicando sobre o Evangelho, ele diz, eu sofro pelo Evangelho. Ele diz, para o mundo é loucura, mas para mim é vida. Ele diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não falar de Jesus.
Ai de mim se não fazer discípulos, se não buscar a presença de Deus. Então, meu irmão, o Senhor espera, no mínimo, que com o nosso coração grato, por tudo que o Senhor tem feito por nós, nós possamos falar da palavra de Deus, nós possamos pregar o Evangelho, nós possamos evangelizar uma pessoa, nós possamos discipular uma família, que nós possamos realmente viver uma vida digna do Evangelho do Senhor. Esse é mais um fruto que o Senhor espera encontrar em nós. Aquele que se arrepende, aquele que tem o Espírito Santo, é natural, meu irmão, que ele avance em direção a Cristo, que ele avance em direção a Deus, que ele gere frutos do Evangelho para que o nome de Jesus seja glorificado. Agora, meu irmão, pensando em tudo isso que nós estamos falando aqui, pensando em tudo isso que nós estamos refletindo, o que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? Você já pensou sobre isso? Quais são os frutos que eu estou demonstrando na minha vida? Qual fruto que Jesus está demonstrando, está mostrando para que eu tenha que demonstrar? Qual é o fruto que Jesus espera que eu tenha, que a minha vida demonstre, que nas minhas atitudes eu faça? Quais são os frutos? É importante que nós possamos pensar sobre isso. Por quê? Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Entenda isso de verdade. Deus não vai nos esperar para sempre. Deus não vai esperar para sempre que nós possamos demonstrar fruto. Deus não vai esperar o nosso tempo, porque o Evangelho tem que ser pregado, a palavra de Deus tem que fluir. Eu quero convidar você agora para refletir nisso que eu estou falando aqui, que a palavra de Deus diz, 2 Pedro, capítulo 3, vai lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4 em diante. Quero que você reflita nisso que o Senhor está falando aqui. Diz assim a palavra de Deus: Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde os antepassados morreram, tudo continua desde como era do princípio da criação. No entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. E esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo, naquela época, foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem, estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Versículo 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão. Há um som terrível, um estrondo dos elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra que nela existe serão expostas ao fogo. Isso, meu irmão, é o que Jesus estava dizendo que vai acontecer no futuro. Ou seja, temos urgência por pregar a palavra de Deus, urgência por demonstrar frutos de arrependimento. Por quê? Romanos capítulo 11, versículo 16 ao 24, o apóstolo Paulo explicando a igreja de Roma, ele explicando que Deus chamou Israel, que Deus chamou a igreja, explicando que Israel é uma coisa e que igreja é outra coisa, mas ele diz,
ele faz um alerta àquela igreja. Olha, fiquem atentos, porque se Deus, ele esgotou a sua paciência com Israel e os congelou nesse momento, né? Vamos dizer assim, deixou eles em espera nesse momento para tratar com os gentios, com a igreja de Deus. E se Deus teve paciência de enxertar aquela figueira que era brava na árvore verdadeira, se Deus teve coragem e se Deus teve que cortar os filhos naturais da videira, imagina o que ele não vai fazer com aqueles que foram enxertados. Mas por isso ele está dizendo, fiquem alertas, não pensem que vocês são melhores do que eles. Não se gabem, não se julguem melhores. Porque se Deus não poupou os próprios filhos naturais, quanto mais os filhos adotivos. Então ele diz, o tempo é hoje, o tempo é agora. Temos que fazer a coisa certa e buscar a presença de Deus. Por quê? Percebeu como Jesus, ele chegou, agora voltando lá ao nosso texto original, Mateus capítulo 21, percebeu como Jesus, ele chegou, olhou para a figueira, viu que não tinha frutos e amaldiçoou. Em outras palavras, ele diz, do tempo que essa figueira está aqui, desse tamanho, cheia de folhas, e não deu fruto até hoje, ele amaldiçoou. E a Bíblia diz que aquela figueira secou. A paciência ali se esgotou. Meu irmão, nós precisamos ter urgência na palavra de Deus. É claro que o Senhor é longânimo em amor, em carinho, misericórdia, paz. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor também é justiça e é juízo. Nós precisamos levar a sério o que o Senhor está dizendo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Agora eu quero só finalizar, lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 13 em diante, é a mesma passagem aqui da figueira, né? Tem uma observação lá que diz assim, que o Senhor foi procurar fruto naquela figueira, mas que não era tempo de figos. Não era tempo de gerar figos. Então por que ele foi procurar figos na figueira, né? O nosso pensamento fica. Sabe por quê? Porque o Senhor estava procurando pelo menos um sinal. Você já ouviu falar de frutos temporão? Aqueles frutos fora de época? Às vezes a gente tem uma mangueira, né? Às vezes, né, a gente vai passando e vê as mangueiras e não é tempo de manga. Mas tem umas frutinhas lá, meio mirrada e tudo mais, né? Pequenininha, mas elas estão lá. Aqueles frutos que a gente chama de fruto temporão, fora de época, quando a árvore dá esses frutos fora de época, significa que quando chegar na época de frutos, ela vai produzir abundantemente. Aqueles frutos temporão é um sinal das coisas boas que virão. Jesus estava procurando figos temporão. Estava procurando pelo menos um sinal nessa figueira que ali ia produzir frutos. E Jesus está olhando para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Ele está procurando pelo menos um sinal, pelo menos um fruto fora de época. Algo que demonstre ao Senhor que nós estamos interessados, que nós levamos a sério, que nós temos gratidão, que nós somos convertidos de verdade e que nós amamos o Senhor e estamos aqui como trabalhadores do reino de Deus, para que os frutos do Evangelho se espalhem na face da terra. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Eu convido você agora a fechar os seus olhos aí, se reunir em família, e nós vamos orar e pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra em nosso coração. Que o Espírito de Deus nos ajude a produzir frutos de arrependimento, do Espírito Santo e de fé no Evangelho, na palavra de Deus. Glória a Deus. Oremos então. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. O Senhor, meu Deus, cuida de nós. O Senhor, meu Deus, espera que a igreja, que nós como igreja, possamos fazer a diferença,
mediante a palavra de Deus aqui em nossa sociedade. Meu Deus, chega de viver, Senhor, apenas se alimentando da seiva ou se alimentando da palavra de Deus, sem que essa palavra gere em nós uma vontade, meu Deus, de buscar vidas para o Senhor. Nós precisamos, Jesus, como igreja, como povo de Deus, nós precisamos saber, ter consciência da urgência que é levar o Evangelho, pregar a Tua palavra, para que vidas sejam salvas, para que famílias sejam salvas, para que a nossa sociedade seja transformada. Meu Deus, nós estamos passando, Jesus, por uma situação, meu Deus, tão difícil, de isolamento, de pandemia, meu Deus, de doenças, problemas na economia, e nós precisamos que a luz do Senhor se acenda nesse momento, na sociedade, que as pessoas possam ver que na igreja tem sal da terra, tem luz do mundo, tem povo de Deus, meu Pai, que abençoa, que leva a palavra de Deus para que as pessoas sejam transformadas, para que as famílias tenham esperança, para aqueles que estão sofrendo, para que tenham consolo, para aqueles que estão doentes, meu Deus, que tenham cura. Nós precisamos, Jesus, levar a palavra de Deus adiante, a sério, na nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor, pela nossa indiferença. Nos perdoe, Jesus, por estarmos cômodos a nossa situação, meu Pai. Nos perdoe, Jesus, por muitas vezes, meu Pai, sabermos fazer o bem e não fazer. Meu Deus, que nós não sejamos como essa figueira, que chegou o tempo dela, meu Pai, e ela secou. Que nós não sejamos, Jesus, como aquela figueira, Senhor, representando Israel, em Lucas capítulo 13, que chegou o tempo e o agricultor não viu frutos e mandou cortar aquela árvore. Meu Deus, que nós sejamos a árvore de Salmo 1, meu Pai, que está plantada à beira do ribeiro, que se alimenta daquele ribeiro, daquela água, e que no tempo certo produz frutos, que no tempo certo floresce, e que no tempo certo gera vida, abençoa as famílias, abençoa as vidas que ali passam. Meu Deus, nós oramos e te agradecemos por essa palavra, por essa advertência do Senhor em nossa vida. Assim, meu Pai, eu tomo essa palavra para mim, Jesus, em primeiro lugar, e peço que o Senhor, meu Deus, ajude os nossos irmãos, a nossa igreja, a receber, que o Espírito Santo conduza essa palavra ao lar de cada um, e que nós sejamos abençoados e sejamos incomodados a sair do lugar e buscar a presença de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Queridos, glória a Deus. E nós vamos terminar, mas nós vamos louvar ao Senhor. Amém? Então você que já orou, refletiu na palavra de Deus, agora termina aí o culto ao Senhor orando, reúna a sua família, cante esse louvor e adore o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus.
razão do meu viver, a razão do meu louvor, em tudo que sou. Contigo vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei, eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, em tudo que sou. Eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, eu te adoro, Deus. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, e tudo que sou. Glória a Deus. Queridos, graças a Deus pela sua vida, glória a Deus por este culto abençoado, e nós vamos encerrar, crendo que Jesus esteve presente, está presente na sua casa e na sua família. Amém? Levante sua mão para o céu, vamos encerrar em nome de Jesus. Meu Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, Senhor, e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida, repouse sobre a nossa casa, repouse, meu Deus, sobre a igreja do Senhor e sobre todo o povo de Deus que está espalhado na face da terra. Meu Deus, nós terminamos esse culto, mas terminamos em nome do Senhor Jesus, crendo, meu Pai, que nessa semana nós nos levantaremos da nossa comodidade
e nós evangelizaremos uma pessoa, nós mandaremos uma mensagem para uma pessoa, nós abençoaremos uma família com a palavra de Deus. Assim nós encerramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, é isso. Deus abençoe a sua vida. Fique em paz em nome de Jesus.